Amém, queridos? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler do 9 ao 21, eu acho que essa versão minha aqui é a NVI. Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem, ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam ao contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Exaltamos, Pai, o teu nome por esta palavra. Fala ao nosso coração de uma forma especial. Nós viemos com a expectativa de ouvir o Senhor. Tantas coisas já aconteceu aqui no culto, louvor, as orações. Ó Deus, logo mais a ceia, mas nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós participamos no mês passado, mês de junho, nós, os pastores, a irmã Normi também estava lá presente, né, junto conosco, de uma conferência lá em Belo Horizonte, na Igreja Central, Batista Central, que é uma referência, né, de célula. Essa igreja tem mais de 2.000 células nessa igreja, então nós participamos dessa conferência lá em Belo Horizonte, que foi a conferência Paixão Contagiante. E assim, foi algo assim extraordinário, algo maravilhoso, algo que mexeu com o meu coração, algo que também constrangeu muito, algo que também confrontou muito, algo que Deus falou assim, é assim que é a igreja. E eu falei, eu não estou sendo a igreja. Essas palavras que vêm bem forte no nosso coração, esses dias mesmo, ontem e hoje, Deus confrontou o seu coração? Deus falou contigo assim, olha, seja igreja, pratique isso. Então essa conferência Paixão Contagiante foi exatamente isso, foi um momento maravilhoso, foi um momento cheio da presença de Deus, mas foi um momento muito confrontador. Mas foi um momento que às vezes constrangia, porque a gente olhava para a gente, eu olhando para mim próprio e falava, Senhor, tem misericórdia. E aí, numa dessas palestras lá nessa conferência, quem ministrou foi o Roberto Brotel. Ele é o autor desse livro, Multiplicação. Aliás, está aí para você ler, excelente livro. Quem é líder de célula, você que está aí no colíder, ou é mesmo membro da célula, esse é um livro excelente, um livro de cabeceira aí para a gente ler. Então ele ministrou, e a palavra dele nesse dia também mexeu comigo, como todas as demais, mas ele falou sobre pessoas, igrejas, pessoas ou programa. E ele ministrou sobre esse assunto. E, na verdade, o que eu vou falar hoje, pegando muita coisa do que ele ministrou, a minha palavra vai ser célula, relacionamento ou ajuntamento. Pode até colocar aí em multimídia os slides aí à medida que eu for falando.
Então, célula, relacionamento ou ajuntamento? Olhando para a sua célula, você consegue definir relacionamento ou ajuntamento? Vamos começar pela seguinte pergunta. Alguma vez você já perguntou a alguém, você vai à igreja hoje? Quem? Você vai à igreja hoje? Eu acho que quase todos nós já fizemos essa pergunta em algum momento, ou várias vezes nós já fizemos essa pergunta. Mas o fato é que a pergunta não está certa, ela está errada. Essa pergunta não procede. A pergunta correta é: aonde a igreja vai hoje? Aonde a igreja vai hoje? A igreja hoje está aqui nesse prédio, na rua Castro Alves, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. A igreja está aqui. A igreja veio nesse prédio. Se eu perguntar assim, aonde a igreja vai amanhã? Amanhã a igreja vai para o trabalho. Amanhã a igreja vai para a escola. Amanhã a igreja vai para o supermercado, para o shopping, para a praia, para o Transcol. Pergunta para essa igreja que está aí do seu lado. Igreja, onde você vai amanhã? Não muda a pergunta? Não traz uma responsabilidade para nós? Porque nós que somos a igreja do Senhor Jesus, isso aqui é a estrutura, isso aqui é o prédio. Aliás, eu esqueci até de falar para o João Vitor que nós estamos aqui em meio a várias colunas e que daqui a alguns meses não tem mais colunas. Nós vamos estar, a igreja vai estar reunida no prédio lá em Valparaíso, num espaço bem maior, mas lá vai ser o outro prédio, o outro local, e a igreja vai estar lá, porque nós somos a igreja. Nós que somos a igreja, a Bíblia diz que nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Então nós somos a igreja. O escritor Robert Coleman, ele diz assim, o método de Deus são as pessoas. O método de Deus é relacionamento pessoal. O método de Deus não é as paredes, o prédio em si, isso é muito importante, a gente vai estar falando sobre isso, mas o método de Deus é as pessoas. Deus realiza a obra dele através de quem? Pessoas. Bate no seu peito aí. Deus realiza a obra através de quem? Eu, a igreja. A igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá, célula, relacionamento ou ajuntamento. E se eu perguntar a vocês, o que é uma célula? Tem algum visitante aí do seu lado? Aí você tem, se é da igreja, você tem a responsabilidade de falar com ele aí. O que é uma célula? Aliás, pode até convidar, vou te explicar e vou falar na prática. Quarta-feira é tal lugar, assim, assim, a igreja vai estar nesse endereço. Então, o que é uma célula? Geralmente a nossa resposta começa, é uma reunião. Mas não é. Não é uma reunião. A célula é um grupo pequeno de pessoas que se relaciona como uma comunidade, pessoas sentadas em volta da mesa, compartilhando as suas necessidades um com o outro. E a gente aprendeu no seminário, no workshop que nós tivemos, que mesa é lugar de intimidade, é lugar de relacionamento, é lugar de olhar nos olhos, é lugar de falar sonhos, dores, é lugar de falar medos e fracassos. E isso é célula. Se a sua célula é apenas uma reunião, não é célula, é reunião. Porque célula é lugar de desenvolver relacionamentos, e são relacionamentos fortes. São relacionamentos profundos. Na sua célula, tem mais um lugar na mesa para um convidado? Na sua célula, os lugares que tem na mesa, você está convidando alguém para sentar nessa mesa?
Porque célula é lugar de relacionamento e é o lugar que Deus usa para alcançar as pessoas. Nós confundimos a nossa célula com reunião, mas não é. A nossa célula é relacionamento, pessoas se relacionando. Então, não é uma reunião. Se for apenas uma reunião, é reunião, nada mais. Mas a célula é um instrumento de Deus, que Deus tem ajudado a Igreja Evangélica Vida a ser relacional, ser intencional no evangelismo, ser uma igreja relevante. É a célula, é o nosso carro-chefe de evangelização, é a célula. O alvo principal da célula é amar a Deus e as pessoas. Amar a Deus e amar o próximo. E aí nós atraímos essas pessoas que não são crentes ou afastadas da comunhão de Deus através do relacionamento. Através do relacionamento. Nós atraímos essas pessoas. A própria Bíblia diz que as pessoas se achegarão a nós através do amor que há no nosso meio. Isso é célula, isso é ser igreja. A célula não é, na Igreja Evangélica Vida, um ministério, um departamento, a despeito de que, até um pouco tempo atrás, nós estávamos tratando isso como um ministério de célula. E não é. É o nosso DNA. E graças a Deus que Deus está abrindo os nossos olhos a partir do próprio movimento, né, do DNA, como esses treinamentos que nós estamos tendo, para abrir os nossos olhos. Não é um departamento, não é um ministério, é a nossa própria identidade. A Igreja Evangélica Vida é uma igreja em células. Não é uma igreja com células. Poderia estar até acontecendo até algum tempo atrás. Mas a Igreja Evangélica Vida, para vocês que estão chegando, os novos, é uma igreja em célula. Então, se você chegou, o seu primeiro contato vai ser com uma célula. Você vai ir para uma célula. Porque nós somos uma igreja em célula. E nada nós devemos fazer fora da célula. Nada. Todos os nossos movimentos, todas as nossas eventos, tudo, célula. Tudo, célula. É na célula que realmente nós vamos desenvolver esse relacionamento. Deus nos deu, Igreja Evangélica Vida, essa visão centrada, né, em relacionamento, que são as células. Então, aqui nós caminhamos na célula. Você quer ver um exemplo bem claro disso? A célula Filhos de Deus. Tem alguém aqui das células Filhos de Deus? Levanta a mão aí. Olha lá, os irmãos, Esron, o Robin lá atrás, esposa. Essa célula, vamos dar os parabéns para ela. Foram meses que não tinha reunião, tinha assistência, tinha amor, tinha sacrifício, acompanhando a irmã Lígia, que foi diaconisa nessa igreja. Olha, não era quarta-feira tem célula, não, é todos os dias. Olha, não era só 19h30, não, era qualquer momento, a qualquer hora. Ela acionava a célula estava lá. Ela acionava a célula estava ajudando. É lógico, chegou numa proporção assim tão grande e grave que eles não conseguiram, aí pediram ajuda. Aí entrou a diaconia, entrou a igreja e nós ajudamos, mas foi a célula que dava suporte. Era o Esdron como líder que segurava aquilo ali, que movia a célula, e a célula suportou, e com amor, né, com um sacrifício mesmo, eles desempenharam um papel de célula, de relacionamento, até o último minuto, até o último instante. O que estava na mão deles para fazer, eles fizeram. Então, parabéns a essa célula. Salva de palmas para eles aí. Quantas famílias são assistidas pelas células? Quantas famílias assistidas com alimento, pagamento de luz, doações? Quem aqui na sua célula já passou por isso? Alguém que estava com dificuldade e a célula moveu e foi lá e fez. Relacionamentos, é assim que a célula age. Eu sou suspeito em falar, porque eu me converti numa célula. A minha conversão genuína, verdadeira, foi numa célula. Eu já contei a história da nossa vida, testemunho várias vezes, mas eu tinha muita resistência de ir para a igreja, instituição, templo.
Eu lembro muito bem que eu passava em frente às igrejas, lá no interior, as pessoas me chamavam, eu era indiferente e até grosseiro. E dava resposta, má resposta, porque eu não queria e tinha muita resistência, era muito refratário a entrar numa igreja. E as pessoas são assim, por tudo que a igreja já representou aí. Então, quando me chamaram para ir para uma reunião de célula, sentar à mesa, numa casa, família, e ali as pessoas se abrindo, compartilhando, falando das suas dificuldades, orando, expressando mesmo aquilo que estava no coração, impactou meu coração. Falou, que negócio é esse? E aí nós começamos, e eu já falei isso, né? A Josefina foi aquela pessoa, nós não tínhamos todas as estratégias que nós estamos tendo agora, nós não tínhamos todos esses ensinamentos que nós estamos tendo agora, mas Deus usou ela de uma tal forma que ela discipulou, que ela acompanhou, e não era só no dia da célula, era todos os dias ligando. Se não ligasse, ela ia lá presencialmente, mas todos os dias aquela assistência, sempre, o que está faltando, está precisando de alguma coisa, aí levava alguma coisa. O interior é diferente, né? A gente toma café em todas as casas que passa, e o copo não é um pouquinho café nós, a gente até em cima e você tem que tomar. Eu me lembro uma vez que foi eu e o irmão Zenardi, que já até está no céu lá com o Senhor, e nós fomos fazer uma visita, e era na roça e já estava escuro, e nós chegamos lá e ofereceram café, e era lamparina. E aí eles encheram o café até em cima. Eu comecei a tomar, e aquele café parecia que tinha algo crocante nele. Você tomava, ele estralava na boca. E aí depois, no final, saí lá e Zenardi, o que foi aquilo ali? Que café é aquele que eu nunca tomei? Eu falei, não, rapaz, é aquela formiga cabeçuda mesmo. Então era assim. Mas era aquele ambiente gostoso de almoçar juntos, de jantar juntos, de fazer a programação juntos, de desenvolver relacionamento, que ficaram fortes, que ficaram profundos. E eu me lembro, depois já de caminhar nas células, convertido já, firme na presença do Senhor, assim, assumido que era do Senhor Jesus, já tinha convicção, já estava dentro do templo agora, servindo ao Senhor e falando para a cidade toda, e tinha uma pessoa que era avarenta, ele não podia ver crente. Então, todas as vezes que eu ia lá, naquela época eu estava naquele período de desemprego, a situação estava ruim, eu era vendedor. Aí eu fui lá vender o produto para ele, e aí na entrada da porta ele já começava a xingar, pastor, crente, todo mundo. Eu falava, Deus, eu tenho que vir aqui mesmo, eu tenho que suportar esse negócio mesmo. E Deus fala, vai. E é só ele que comprava. E os outros eram os bonzinhos e tudo mais, não falavam nada, mas não compravam nada. Agora eu chegava lá, ele xingava, falava, depois pagava e comprava e pagava na hora. Falei, Jesus amado. Teve uma vez que essa pessoa ligou para a gente. Estou precisando de ajuda. Dá para vir na minha casa? E nós fomos lá. E era uma situação bem crítica, realmente. Ao ponto dele mostrar um revólver e falar, eu vou matar essa pessoa. E aí Deus deu graça para a gente falou, ele acalmou o coração, e nós começamos a fazer célula lá na casa dele. Não sabíamos disso, mas a casa dele foi anfitriã. Não foi uma casa de paz de 4 semanas. A casa dele foi, e ele não ia para a igreja, assim como eu. A casa dele foi 9 meses de casa de paz. 9 meses ali, foi uma gestação. Aquele homem nasceu de novo. Isso dentro da célula, porque se fosse para a igreja, não que você não possa trazer para cá, a gente vai estar falando sobre isso, mas a célula ela tem esse ambiente familiar de produzir relacionamentos profundos e confiança. Nós fizemos uma casa de paz no... Como é que é o nome? Esqueci. Osmar. Nós fizemos uma casa de paz. Você lembra disso, Osmar? Aí chegamos na casa do Osmar. Primeira reunião, a cara dele estava bem fechada. A segunda reunião já estava melhor. A terceira, ele já estava sorrindo para a gente. Na quarta reunião, ele falou, a primeira eu queria sentar o cabo de vassoura na cabeça de vocês. Mas foi desenvolvendo relacionamento, foi aprofundando. Isso é célula, isso é ser igreja, isso é ser realmente célula. Não é uma reunião.
É relacionamento. Imagina você na sua célula uma situação da seguinte forma: uma pessoa vai, abre na mesa, coloca uma situação, a célula ora ali naquele momento, com fervor até, e orou, e amém, acabou a célula, vamos para casa. Passa-se a semana toda. Na outra quarta-feira, chega todo mundo de novo para a reunião. E aí, estamos ansiosos, como é que foi? O que deu? Ansiosos? Ninguém ligou para mim até agora. Vocês vão me perguntar no dia da reunião? Porque trata a célula como reunião. Acabou a célula, tchau, até a próxima quarta-feira. Até a próxima terça. Mas célula é todos os dias. Não tem como a gente sair desse culto hoje e falar até domingo que vem, hein? Porque onde que a igreja vai amanhã? Nós não vamos mergulhar, nós não vamos entrar numa bolha. Nós vamos estar lá fora. Isso é célula, isso é desenvolver relacionamento, não é uma reunião. E as pessoas, elas estão refratárias, resistentes, estão decepcionadas com a igreja, com a instituição, e é através do relacionamento que a gente vai conseguir. Quando nós convidamos um amigo para vir na igreja, não sei se você já passou por essa experiência. Você convida um amigo para vir na igreja, às vezes ele faz até cara feia, não é? Você convida para ir na célula, aí já, talvez até não vá, mas pelo menos não reage com aquela cara feia, né? Eu tive uma experiência dessa, eu convidei, quando estava trabalhando ainda na empresa, foi insistente, eu convidei várias vezes a pessoa para vir na igreja. E ela estava passando realmente por vários problemas. Aí, depois de muita insistência, ela veio. E, geralmente, mulher ela não vem sozinha, ela traz uma amiga. Sempre vai assim, mulher não vai sozinha para o banheiro, sempre traz alguém. E ela veio com a amiga. E aquele culto foi o culto. Um louvor maravilhoso. E línguas estranhas. E aleluia, glória a Deus. Para a gente foi o culto. Chegou na segunda-feira. E aí? Vocês são tudo doidos, eu não aguento aquele negócio não, aquela gritaria. Como é que vocês aguentam aquilo? Não volto lá mais, nunca mais. Falei, Jesus amado. Teve essa experiência de você convidar alguém, veio para a igreja, chegou no dia, o pastor vai e prega as 7 espadas do Apocalipse. A pessoa não volta nunca mais. Pastor, só poderia ter amenizado. Porque as pessoas têm resistência à igreja. Nós que estamos aqui dentro, sabemos que isso aqui é uma comunidade. Nós que estamos aqui, sabemos que é este ambiente. Mas as pessoas de lá, quando eles olham, eles veem a instituição, o prédio, o trânsito pesado ali fora. Eles não veem o relacionamento. Eles só vão ver quando a gente desenvolve isso na célula. A igreja ela é importante, é fundamental ter essa igreja, a organização, a instituição. Deus está presente aqui? Tá. Todos os cultos Deus está presente aqui. Então, trazer uma pessoa é louvável? Lógico que é. Mas a célula é o lugar da gente desenvolver relacionamento. E quando nós desenvolvemos relacionamento, isso fica mais fácil para a pessoa entender o amor de Deus. Então, a igreja é importante, mas o chamado é para a gente ir fazer discípulo. O chamado é, não venha, vá e faz discípulo. Esse é o chamado de Deus para nós como igreja. Podemos trazer? Podemos trazer, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você quiser trazer, traga para o templo do Espírito Santo. Leva para jantar na sua casa. Convida para um café. Convida para um churrasco. Nós estamos lá no nosso condomínio e eu já estou com os dedos tudo enrugado. Que é a sauna. E tem um grupo lá que não é crente, não. Aí eu estou indo para a sauna falar de Jesus com ele. A nossa célula é dentro da sauna. Os dedos saem enrugados, porque eles marcam 3 horas de sauna. Eu já estou sufocando lá dentro. Falei, Jesus amado. E essa semana não deu para ir nenhuma vez com eles. Eu falei, olha, gente, a gente voltou de viagem e ainda até colocar em dia aí Aí eu falei, mas semana que vem a gente vai. Então, é isso, nós temos que convidar, nós temos que desenvolver este relacionamento. A igreja é importante, a instituição, é lógico que é importante, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Então, traz para você.
Traz a pessoa para o templo, traz a pessoa para a sua casa, aproxima dela. O chamado é para ir e impactar as pessoas com a nossa vida, com o nosso testemunho. Esse é o chamado, desenvolver relacionamento, e depois fica bem mais fácil de trazer para cá. Fica bem mais fácil de você fazer um convite e a pessoa aceitar e vir. Então é assim. Olha só, vamos pegar outro exemplo muito maravilhoso. Eu gostei demais e eu creio que vocês vão concordar comigo. Dia 1º de maio. O que aconteceu? Onde que a igreja foi dia 1º de maio? No clube. Foi o olha, de todos esses dias, de todos os nossos eventos, acho que foi o melhor, porque eu acho que cada célula levou um convidado. E eu quero destacar até a célula do Mengau. Acho que tinha umas 5 famílias de convidados na célula do Mengau. E todos ficaram assim, olha, isso é igreja? É, isso é igreja. Da nossa célula mesmo, está aqui o Cristiano e a Sheila. Estavam lá, fizemos a casa de paz na casa deles, agora estão firmes aí na igreja. Estão firmes lá na célula do Cláudio Almiro. Relacionamentos, queridos. Relacionamentos. E a Sheila já está falando assim, ó, tem mais amigos aqui para fazer casa de paz, vamos lá? Vamos. Então, relacionamento, aquele dia foi maravilhoso, um tempo de comunhão, um tempo de ser igreja, um tempo de mostrar. Nós temos também, acho que na nossa célula foi a mãe da Camila, como é que é o nome da sua mãe? Não entendi. Clauzi. Ela estava lá conosco. Agora, já fez a casa de paz na casa dela, ela já está na célula lá, e já falou assim, eu quero estar na próxima turma de batismo. Não abro mão. Relacionamentos, é ali que a gente desenvolve relacionamento. A estrutura, ela é importante e ela é fundamental. Se a gente olhar o texto de Atos, quando a igreja foi instituída, a igreja cresceu, numa pregação, 5.000 pessoas. E a Bíblia fala aí, a partir do capítulo 4, que eles traziam dinheiro, vendiam suas propriedades, traziam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, quem administra esse dinheiro? Precisava de alguém, então uma estrutura foi criada. Aí falou mais adiante que as mulheres, as viúvas estavam sendo desassistidas, então vamos criar uma equipe diaconal. E as viúvas então foram assistidas, isso é estrutura e é importante. Mais adiante os gentios começaram a se converter, então tinha que ter alguma coisa, uma base teológica para isso. Então os presbíteros vão agir. Então a igreja foi instituída, não tem como. Nós precisamos da igreja instituída, mas a igreja ela vai ser apoio para a gente ir lá para fora. O apoio, na seguinte forma, se converteu, está na célula. O que vai acontecer? O pastor Félix falou aqui no Enfoque News. As inscrições do Lidere já estão abertas, então todos que chegaram novos na célula, primeiro passo, lidere, célula, lidere. Lidere 1, lidere 2, finanças, e assim vai seguir no trilho. Encontro, reencontro, e nós vamos ter crentes fortes, firmes, é o que nós estamos precisando, porque a igreja de hoje ela está muito superficial, e aí qualquer vento leva. Qualquer coisinha que acontece, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, eu estou indo para uma outra igreja. Então, célula é isso, e a estrutura ela é importante. Quem que organiza, quem que administra, quem que limpa esse templo aqui, amanhã vai vir uma equipe limpando, e quando você voltar, isso aqui vai estar cheiroso, as mulheres vão estar aqui orando, os homens, os diáconos, vai estar tudo limpo. Porque precisa disso, isso é uma estrutura. Tudo isso faz parte do apoio à comunidade que somos nós, igreja. Nós precisamos deste apoio. E a igreja precisa ser organizada para crescer, para expandir. Mas nós que somos o templo do Espírito Santo, esse prédio todo, a mídia, a transmissão, o ar-condicionado, tudo isso é importante, tudo isso nos dá conforto. Os pastores que estão aqui, pastores em tempo integral, os cursos diversos que nós temos para todas as áreas, e essa igreja, como o pastor Félix falou há pouco, é uma igreja que investe em família, então aqui os noivos, casais, adolescentes, olha que trabalho maravilhoso com os adolescentes, tudo isso a estrutura da igreja apoia para que as células de adolescentes cresçam, e os adolescentes são maravilhosos, que eles são iguais a... aquele porquinho da Índia, né?
rapidinho cria, vira um monte de adolescente. Você começa uma célula com 2, virou as costas, já tem uma penca de adolescente. E eles são maravilhosos. Então, é um trabalho gostoso. Tudo isso para quê? Toda essa estrutura para quê? Para que eu e você sejamos a igreja. Que amanhã vai para o trabalho. Que amanhã, no trabalho, vai ser igreja lá no trabalho, falando, olha, tem uma casa de paz aqui para você. Uma igreja que vai para a escola e vai falar assim, vamos abrir uma célula aqui na nossa escola. Uma igreja que vai para o ônibus, o Transcol, e senta ao lado de alguém, e ela não fica calada, fala, Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Uma igreja que entra num avião e também não sabe ficar calado. Essa viagem nossa foi maravilhosa. Em todos os voos, Deus deu a oportunidade de falar de Jesus. E um deles, como é que é o nome dele? Antonelli? Anatoly. Nós estávamos lá em Los Angeles, aí chega a pessoa do nosso lado, e ele estava com um copo de água e com a bolsa dele e querendo abrir o celular. Eu falei, daqui que eu seguro o seu copo de água. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, por que não? E aí começou a conversa. E aí, você trabalha, não, eu sou aposentado. Não, você é novo desse jeito, aposentado? Eu falei, estava, porque agora eu comecei a trabalhar mesmo. Sou um pastor em tempo integral. Ah, é? Como é que é isso? E começamos a conversar e falando de Jesus e tal. Aí entramos dentro do avião, ele sentou na frente, a gente foi mais para trás. Na saída, ele esperou a gente. E ele tirou da bolsa dele um livro. O livro tem uma basezinha teológica, mas tem algumas discrepâncias lá. E me deu de presente. E falou, tá aqui o meu telefone, o meu contato de WhatsApp. Manda o seu contato, que quando eu for lá no Brasil, eu quero ir lá na sua igreja. Aí as meninas vão ter que me ajudar na tradução aqui, quando ele vier. Então, a igreja... Aonde que a igreja vai? Aonde que em todos os lugares, né? Nós somos igreja e nós temos que aproveitar essas oportunidades. E como que é bom ser igreja? Como que é bom ser igreja? Não só na reunião aqui dentro desse prédio e voltar só domingo que vem, mas em todos os lugares. Como que é bom ser igreja? Olhe para a pessoa do seu lado, ô igreja, acorda. Do jeito que a igreja está estruturada hoje, graças a Deus, Deus está abrindo os nossos olhos aqui na Igreja Evangélica Vida, mas do jeito que está estruturada a instituição, igreja, parece que é a igreja que tem a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Igreja é instituição. Eu vou trazer para a igreja porque a igreja vai discipular. Eu vou trazer para a igreja porque a igreja depois manda para o encontro. Eu vou trazer para a igreja porque depois manda lá para o gabinete. A forma que está estruturada parece que é isso, e nós tiramos de nós a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ide, é nós, igreja. É nós que temos essa responsabilidade. Nós viemos para cá para ter apoio aqui. Mas não é a igreja que vai discipular e a gente ser o apoio da igreja, trazendo as pessoas. Não que a gente não possa trazer, mas o discipulado é nós que fazemos isso. Então, se eu pensar dessa forma, que a igreja é responsável, eu vou cumprir a minha escala aqui, eu cumpri a minha escala do louvor, está tudo bem. Já fiz a minha parte, já discipulei. Eu faço a minha escala da diaconia, tá, tudo bem, já fiz a minha parte, lá no departamento infantil, ou lá no curso de noivos, e pronto, acabou, já fiz a minha parte. E olha que eu pensava assim também há algum tempo atrás. Mas não é isso, Deus chama a gente para ir, para fazer discípulos. E se eu olhar desse jeito, então eu não preciso fazer discípulos. Se eu olhar a instituição como a responsabilidade de formar os discípulos, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou ser igreja. E a gente precisa pensar nisso. E aí nós não podemos trocar essas coisas, né? Eu já trabalho aqui, tá bom. Eu já faço isso, tá bom. Eu tenho 23 anos de Igreja Evangélica Vida. Desde quando começou? Na verdade, eu cheguei uns 6 meses antes. Uns 5 meses antes nós chegamos. Então, 25 anos de Igreja Evangélica Vida. Aliás, 23 anos. Sempre me dediquei muito. Isso com prazer, com alegria. E olha, trabalhando também fora, mas sempre
com muita dedicação, com muito zelo, sempre trabalhando na obra do Senhor com alegria. Então eu fiz muita coisa com muito prazer, como faço até hoje. Estar na presença desde quando eu me converti, nunca a gente ficou parado, sem estar praticando algo, sem estar exercendo algo dentro da igreja. Isso foi com muito prazer que nós fizemos. Mas aí eu fiz uma avaliação desses últimos dias, nesses últimos meses que a gente está agora nessa transição com o DNA. E eu fiquei olhando uma autoavaliação do próprio ministério. E aí foram várias famílias alcançadas, várias famílias ministradas, casamentos restaurados, aconselhamentos, ministrações, tanto aqui no culto, retiros, os nossos congressos de casais, salas de casais, de noivos, sala de homens. Então, foi um trabalho muito bom, trabalho árduo até, mas muito bom. Mas um negócio me intrigou bastante. Quando eu fiz a pergunta assim, de todo esse trabalho, nesses 23 anos, quantos discípulos eu gerei? Quantos discípulos? Quantas pessoas mesmo eu fui lá, ganhei para Jesus, discipulei, e que está hoje firme aqui na igreja, exercendo, sendo igreja? Aí, queridos, isso constrangeu, porque eu pude contar nos dedos, um gato pingado. E a pergunta é, eu estou sendo igreja? Lógico, tudo que eu fiz foi válido, alcançou muitas vidas, edificou muitas famílias, é válido. Aí eu parei para analisar desse período de transição nossa, que já deve ter 1 ano e meio, né, pastor? O que nós fizemos nesse 1 ano e meio? A célula multiplicou, diante daqueles treinamentos que nós fizemos, o ativados. Eu saí de lá ativado mesmo. Falei, vamos multiplicar a célula, nossa célula multiplicou. Fizemos a célula agora, naquela época, né, fixa. A célula começou a convidar, era um endereço fixo, então não mudava. As pessoas começaram a vir, as pessoas começaram a se converter, e nós começamos a discipular. E a célula hoje, nós temos 5 pessoas sendo discipuladas, 3 foram batizados no último batismo. Cadê os nossos discípulos aí? Cadê os nossos discípulos? Levanta aí, levanta. Levanta aí. André, nosso discípulo, Camila e Júnior, nosso discípulo. Cadê o Wander e a Vivi? Está por aí? Vou puxar a orelha dele. O Wander e a Vivi é o nosso discípulo. Os 3 já foram batizados. E tem a Isanusa, o Rodrigo aqui também. Fica de pé. Esse casal nós resgatamos. Eles estavam bem frios. Estavam fazendo casa de paz e estavam apaixonados pelo trabalho com Jesus. E a célula já vai multiplicar, e eles que vão ser os líderes. Nós vamos multiplicar essa célula. Eu continuo trabalhando na igreja, na minha área, no ministério, mas agora eu sou igreja. Agora eu sei, vamos ir? Nós somos igreja. Então, isso que traz essa diferença na célula, porque eles, quando a gente fala em formar discípulos, nós estamos pegando esses meninos, vou chamar meninos porque são novos na fé, esses bebês, estamos transformando em homem e mulher de Deus. Vocês vão ser agora parecidos com Jesus. E vocês agora vão assumir a obra que Deus tem para vocês. E eles vão dar fruto. A Camila, então, tem um potencial enorme. Já fizeram uma casa de paz junto com a Normi, porque uma colega de serviço mora no bairro da Normi. Então, Normi, ajuda a Camila, faz a casa de paz e depois continue discipulando essa pessoa que a Camila te passou. E está lá, terminaram a casa de paz e a pessoa está lá firme lá. Então, aí que nós passamos a ser igreja, instituição. E eu quero fechar, nós lemos um texto, eu nem falei nada do texto, eu estou na introdução, mas nós vamos ter ceia. E eu vou ter que fechar aqui. Mas vamos lá nesse texto de Romanos. Eu vou ler alguns versículos, a gente caminha nele, em tudo que a gente está falando aqui.
A carta de Paulo, né, as cartas de Paulo, a gente tem uma ideia de ser cartas teológicas, não deixa de ser, mas se a gente olhar esse texto aqui, é um texto muito simples, de ações assim do nosso dia a dia, prática do nosso dia a dia, que vai promover um relacionamento saudável e sadio. E eu fico imaginando, porque naquela época de Paulo, as cartas vinham, mas não tinha um ajuntamento desse, né? Não tinha uma reunião dessa, não tinha um ambiente, não tinha um local. A instituição estava sendo criada, mas você não tinha um local assim como esse para reunir todo mundo. Então chegava uma carta. Quem é das antigas aqui que recebia carta? Tem muita gente velha aí. Estão precisando de igreja lá fora buscar esses jovens aí. E como é que era que a carta chegava e aquela ansiedade para ler a carta? Gente, chegou a carta do tio João, lá não sei da onde. Aí sentava a família toda e começava a ler a carta. Lê aí, mãe, lê aí aqueles garranchos que não dava para ler direito, mas ia lendo. Aí depois saía daquela casa, ia para a casa de um outro parente, levava a carta do tio João e lia a carta. E assim todo mundo ia sabendo da carta. A carta de Paulo também era mais ou menos isso. Chegou uma carta de Paulo, opa, vamos ler todo mundo. E a igreja então sentava aquela célula, que era menos pessoas, e começava a ler. E aí, vamos ler então a carta de Paulo aqui, que nós acabamos de ler, essa parte de Romanos. E aí, versículo 9 e 10. Pode colocar na tela para nós de novo. Versículo 9 e 10, e a gente vai relacionar isso com a célula sendo igreja, sendo relacionamento e não ajuntamento. Primeira coisa que ele coloca, versículo 9 e 10, ele começa dizendo assim, o amor seja sem hipocrisia. Primeira coisa para uma célula realmente funcionar e dar certo e a gente ser igreja, o amor tem que ser amor. Falei do exemplo da célula do Esron, amor, sacrificial, sem hipocrisia. Odeie o mal, apegue-se ao bem, ame uns aos outros com amor fraternal, de pai, de mãe. Olha para a sua célula, imagina a sua célula. Esse amor fraternal, de mãe. Não pensa no seu líder, não, pensa em você. O que eu estou fazendo para promover este ambiente dentro da minha célula de empatia, de inclusão, promovendo este amor fraternal? Então, primeira coisa, amor. Não tem como a célula crescer, multiplicar, ser saudável, sadia, sem amor. Há como uma família ser saudável e sadia sem amor? Há como um relacionamento, seja casal, seja familiar, ser saudável sem amor? Então, primeira coisa, amor. Sua célula tem que buscar este amor. Paulo orienta a amar com sinceridade. E aí é lançar fora as desconfianças, as escolhas, as panelas. Graças a Deus não tem aqui não, né? Olha para a pessoa e fala, igreja, igreja. Outra coisa que ele coloca, eu vou dar uma caminhada aqui, porque senão a gente não vai ter. Versículo 11. Quanto ao zelo, não seja o quê? Em algumas versões remisso, na minha está preguiçosos. Célula dá trabalho. Discipular dá trabalho. Falar de Jesus dá trabalho. Mas ele fala, ó, quanto ao zelo, não seja preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Viver célula é estar disposto a dar-se, investir tempo, dedicar a vida na promoção de algo nobre em favor de alguém. Amor, servir com fervor, com prazer, com paixão. Célula, igreja, isso. Desenvolver relacionamento. O crente, nós crentes, precisamos saber por quê e para que nós somos crentes. Essa consciência de finalidade da fé cristã é indispensável para uma vida fervorosa.
Se a gente tiver isso na mente, aonde que nós formos, nós vamos ser igreja. Em todos os lugares, em todas as oportunidades, nós vamos ser igreja. Eu vou caminhar para o último ponto que eu coloquei 3 pontos. Versículo 12 e 13. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratique a hospitalidade. Essa é uma dificuldade dos capixabas. Abrir as portas. Eu fiquei olhando a igreja lá, central, em Belo Horizonte, mais de 2.000 células. Mas como que eles têm facilidade de fazer pão de queijo e café e chamar você para tomar um café com pão de queijo? E como que a gente tem dificuldade para abrir as nossas portas e servir um café? Como que a gente tem dificuldade? Então, eu falei de 3 coisas aí que está no texto para a gente fechar: o amor que tem que ter, o zelo, o fervor, sem preguiça, e por último, disponibilidade. Disponibilidade. E eu quero fechar. Como que você reage com a ideia de que Deus quer te usar como igreja? Na sua célula. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu acho que hoje Deus quer te desafiar também, uma palavra confrontadora na sua forma de servir dentro da célula, dentro da própria igreja, né? Um desafio mesmo, para a gente refletir se a maneira que nós estamos servindo a Deus é realmente, nós estamos sendo igreja. Vamos louvar também? Cadê a equipe de louvor? Vamos lá. Eu não posso demorar mesmo, então eu vou ser bem direto nessa desafio, neste apelo. E o primeiro apelo é para nós mesmos, igreja, né? Templo do Espírito Santo. Quem entendeu a mensagem e quer realmente ser igreja a partir desse momento. Quem entendeu a mensagem e quer falar: Senhor, eu estou escutando a tua voz. É para ir. Eu quero ser igreja lá fora. Amanhã eu já começo. No meu trabalho, na minha escola. Não vai ser só no domingo à noite. Não vai ser só na quarta-feira na célula. Mas eu quero ser igreja em todos os lugares. Você se sente incomodado com isso? Eu desafio. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos abençoar a sua vida e ministrar uma unção de igreja. Aquela que vai, aquela que se prontifica, aquela que quer realmente trabalhar com dedicação e empenho. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia.
rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida louva a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti. Eu queria também desafiar aí, fazendo um apelo para você que está aqui nos visitando, seja a primeira vez, a segunda ou mais vezes, mas nessa noite você está sentindo assim amado, acolhido, abraçado. Nessa noite você está sentindo o próprio Espírito Santo tocando no seu coração, na sua alma. E eu quero desafiar a você, se você está sentindo bem com esse conforto da igreja, da comunidade, do relacionamento, você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero isso no meu coração. Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor, eu não resisto à tua graça nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero te incluir numa célula. Eu quero te indicar um ambiente de mesa para que você seja acolhido num relacionamento saudável, sadio. Em nome do Senhor Jesus. A igreja está orando. Se há alguém do seu lado aí, algum visitante, você pode convidá-lo, seja a igreja agora. Fala: eu vou contigo lá na frente. Se alguém que estão aqui na frente também quer orar, confessando a Jesus, clamando a Jesus para entrar no seu coração, que a partir de agora você quer ter experiências novas com Deus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém do seu lado, você estiver aí atrás, peça ajuda, vamos lá comigo, eu quero orar com você. Glória a Deus. O último apelo. Quem é aqui que da igreja, mas está fora de uma célula? Ah, pastor, não tenho tempo na semana, nem no final de semana. Deus quer te colocar num ambiente saudável e sadio. Então é um desafio também de você sair do seu lugar e falar: Senhor, nessa semana me direciona para uma célula. Eu quero ser igreja, eu quero desenvolver relacionamento lá. Como eu falei, nós não somos uma igreja com célula, nós somos uma igreja em célula. Então nada nós fazemos fora da célula. Todos que estão aqui exercendo os cargos que eu falei, de diácono, no louvor, sonoplastia, departamento infantil, todos nós estamos numa célula. Nós pastores, cada um deles tem uma célula. Nós pastores somos líderes de célula. Antes de pastorear a igreja, nós pastoreamos uma célula. Nós nos relacionamos numa célula, nós somos apoiados, nós temos a bênção dentro da célula. Então fora da célula não é o seu lugar. É numa célula. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, porque nesta noite entendemos que o chamado é para fora, não para dentro. Dentro é lugar realmente de sermos edificados, apoiados, mas o chamado é: ide, vá, faça discípulos. E aqui está esses irmãos com o coração aberto, falando: Senhor, eu quero ser igreja.
Eu quero sair daqui nesta noite, eu já quero ser igreja nesta noite. Eu quero sair daqui e amanhã continuar sendo igreja. E vai chegar terça-feira, eu vou ser igreja. E vai chegar na minha célula, eu vou ser aquele instrumento do Senhor para desenvolver o relacionamento. Eu, Senhor, vou buscar a participar de forma tal que as pessoas vão ser discipuladas. E as pessoas vão se chegar a nós pelo amor que há no nosso meio, sem hipocrisia. Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor com zelo, com fervor, com disciplina, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, Pai, nessa noite a ser igreja. Ensina-nos, Pai, a ser igreja neste mundo tão necessitado aí fora. Ensina-nos, Pai, a ser realmente um instrumento, um embaixador, ó Deus, do reino aí fora, aonde que nós formos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ó Deus, tudo é oportunidade para anunciar o Evangelho. E as pessoas, Pai, estão saturadas, resistentes, refratárias ao templo, mas o templo verdadeiro não é esse prédio, o templo verdadeiro somos nós. E a presença do Senhor em nós, Pai, não produz resistência, produz amor, graça, compaixão, perdão, e é isso que as pessoas estão precisando aí fora. Então, Senhor, eu abençoo cada um aqui na frente, e essa unção vai ser replicada para as células, e nós cremos, Senhor, num grande mover do Senhor, neste momento de transição, ó Deus, células multiplicando, não por causa de números, mas por causa de pessoas que estão chegando, apaixonadas, discipuladas, meu Deus, que vão somar, vão multiplicar e vão ser futuros líderes de célula, pastores, meu Deus, pastoras, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Abençoamos os que estão aqui nos visitando, os que estão nos assistindo em casa, alcança de forma especial também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um abraço bem forte nessa igreja aí do seu lado e fala com ele, agora sim, nós somos igreja.